Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Matemática e Progresso. Hoje aprenderemos mais um assunto importante. Esse assunto ele está dentro de análise combinatória e ele faz parte da permutação. Ele é um tipo de permutação. Então, para analisar esse assunto, nós vamos começar analisando aqui essa pergunta. De quantas maneiras 4 crianças podem sentar em roda, ou seja, em círculo, uma do lado da outra, formando um círculo? Então vamos pensar aqui o seguinte: como o nosso objetivo é colocá-las em roda, vamos colocar aqui um desenho como se fosse uma mesa. Então aqui está a mesa. Vamos começar analisando, por exemplo, o caso de 3 crianças, para depois analisar 4. Por que 3? Bom, não tem como formar um círculo com uma única criança ou com 2 crianças. Então, vamos começar analisando a partir de 3. Poderíamos ter aqui uma criança sentada, outra criança sentada aqui e outra aqui. De modo que essas crianças são diferentes. Então, eu vou representá-las com uma letra. Por exemplo, letra A, B e C. Então, as crianças são criança A, criança B e criança C. Tranquilo. Então, vamos colocar aqui. Bom, a criança A poderia sentar aqui, a criança B aqui e a criança C aqui. Essa já seria uma configuração. Se nós buscarmos outra configuração possível, podemos pensar o seguinte: aqui está o círculo, aqui está uma criança, aqui outra e aqui outra. E aí poderíamos colocar a criança A aqui, a criança B aqui e a criança C aqui. Essa é a nossa segunda configuração. Aqui temos a primeira configuração e aqui a segunda. Vamos para a terceira. Temos aqui o círculo, aqui uma criança, aqui outra e aqui outra. A criança A pode vir aqui, a criança B aqui e a criança C aqui. Então, o que nós podemos perceber nesses 3 primeiros casos? Aqui nós temos, nesse primeiro caso, a criança C em cima, aqui do lado esquerdo a criança A e aqui do lado direito a criança B. Perceba que se eu pegar esse primeiro caso aqui e rodar, rodar para a direita, ou melhor, no sentido horário, se eu rodar assim, no sentido anti-horário, melhor dizendo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que a primeira configuração, quando eu giro ela no sentido anti-horário, ela se transforma o quê? Na segunda configuração. Da mesma maneira que se eu pegar a segunda e rodar mais uma vez no sentido anti-horário, ela vai ser igual
a terceira. Então, a primeira, a segunda e a terceira configuração correspondem a uma só, a uma única configuração. Apenas estou girando a mesa, vamos dizer assim. Então, nós percebemos aqui que uma permutação circular dessa aqui corresponde a 3 permutações simples. Por quê? Na permutação simples, colocamos elementos um do lado do outro, como se fosse uma fila, de modo que se eu trocasse a posição de um por outro, numa fila com 3 elementos A, B, C, aqui ó, na permutação circular, nós vimos que essa configuração com C em cima, A do lado esquerdo e B do lado direito, ela tem 3 possíveis. Aqui, aqui e aqui. Então, são 3. Enquanto que na permutação simples, se eu colocar A, C no meio e B aqui, e eu trocar e colocar, por exemplo, B aqui, C aqui e A, são configurações diferentes. Enquanto que na permutação circular, ACB corresponde a essa aqui e CBA seria essa aqui, que é a mesma configuração, só girada, deslocada no sentido anti-horário. Então, podemos escrever que cada permutação circular aqui com esses 3 elementos correspondem a 3 permutações simples de 3 elementos. Certo? Na permutação simples nós teremos 6 possibilidades, enquanto que aqui nós temos 2. Então a proporção seria de 1 para 3. Permutação simples com 3 elementos dá 6 e com 3 elementos na permutação circular seriam 2. Então, a relação 2 para 6 é a mesma que 1 para 3. Então, uma permutação circular de 3 elementos equivale a 3 permutações simples de 3 elementos. Então, aqui, ó, a permutação circular com n elementos corresponde ao quê? A quantas de permutação simples, a quantas permutações simples de n elementos. Como eles são proporcionais, podemos fazer uma regra de 3 aqui, e aí nós vamos ter a permutação circular de n elementos vezes 3 vai ser igual a 1 vez a permutação simples de n elementos. Dividindo os dois lados pelo 3, obtemos isso aqui, ó. Permutação circular de n elementos vai ser a permutação simples de n elementos dividido por 3. Nesse caso aqui, porque nós estamos pegando A, B, C. Certo? Se nós pegássemos quatro crianças diferentes, o raciocínio seria análogo. Só que a diferença é que nós teremos no lugar do 3, aqui, o 4. Se fosse para 5 crianças, teríamos o 5 aqui. Então, de forma geral, nós vamos ter permutação de n, dividido por n. Seria a forma geral. Abrindo essa fórmula aqui, nós vamos ter que permutação circular de n elementos vai ser o n fatorial dividido pelo n. Aqui no lugar do n fatorial,
podemos escrever, abrir ele normalmente. Vai ficar n vezes o antecessor, que é n menos 1, fatorial. Como eles são iguais, o n de cima é igual com o de baixo, podemos simplificá-los. Um anula o outro. Então, esse corta com esse. No final, nós vamos ter que a permutação simples circular de n elementos vai ser n menos 1 fatorial, por conta dessa divisão. Lembrando que aqui, como essas grandezas, essa e essa, são proporcionais, eu fiz isso aqui. Eu fiz essa multiplicação cruzada para chegar até aqui. Então, voltando agora para a questão de quantas maneiras 4 crianças podem sentar em roda, poderíamos colocar assim. Usando essa fórmula aqui, permutação circular de 4, que vai ser 4 menos 1 fatorial. E aí nós vamos ter 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Certo? Então aqui nós chegamos à resposta de qual é essa diferença no nome. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham entendido. Em breve trarei exercícios desse tópico. E se você curtiu, dá um like. Dá um like. Se realmente foi útil, compartilhe aí para que outros tenham acesso a esse conteúdo de qualidade. Qualquer dúvida, é só colocar aí nos comentários. Bons estudos e até a próxima. Valeu!